Olá, saudações para todos. Estamos aqui novamente para mais um vídeo especial para todos vocês. Eu vou tratar aqui hoje de um assunto muito delicado, muito polêmico, porém quero deixar bem claro para todos que eu primeiro porque eu tenho uma experiência razoavelmente longa dentro desses assuntos relacionados à saúde, porque eu, como terapeuta quântico, terapeuta holístico, pelo qual eu tenho pelo menos uns quase 40 anos de experiências, mais de 35 anos de trabalho nessa área de atendimento com pessoas, trabalhando com pessoas no campo das terapias quânticas e terapias holísticas. Eu tenho aproximadamente, nem sei quantos, uns 35 cursos nessa área que eu fiz durante a minha vida e muitos anos de atendimento individual, atendimento em consultório na área de saúde. Sem falar que, ao mesmo tempo que eu atendia, eu também ministrava cursos de diversos tipos de terapias diferentes. Mas, principalmente, uma delas que eu gostava muito, gosto ainda até hoje muito, que é na área da radiestesia, radiônica, psicorradiônica, psicotrônica e etc. Essa é uma área, é um campo do qual trabalhamos muito com energia. E para trabalhar com energia, você tem que conhecer muito sobre energia, como essas energias se manifestam. E eu, logicamente, não estou aqui falando com vocês sobre energia elétrica. Estou falando sobre energia sutil, campos de energia sutil, que é o campo de energia que é a energia da vida, a energia que está em todas as coisas vivas. Dessa forma, para me aprofundar nesse campo, eu fiz cursos principalmente de medicina oriental, por exemplo, no campo da acupuntura, acupuntura auricular, do shiatsu, do doin, enfim, muitas terapias orientais, aquelas que trabalham com os meridianos do corpo humano, que é um estudo que, no mínimo, aí tem 5.000 anos de idade. Né? Porque a medicina chinesa, medicina oriental, ela é muito antiga, tão antiga quanto a medicina conhecida por Ayurvédica, que é a medicina da Índia, que também é uma medicina extremamente antiga e extremamente profunda. Eu diria mais, a medicina atual, a medicina ensinada nas faculdades normalmente, ainda engatinha perto dessas outras áreas da medicina. Por um simples fator, muito interessante isso, um simples fator, que a medicina, que eu chamo de medicina tradicional, medicina ortodoxa, vamos colocar assim, é uma medicina cartesiana, é uma medicina que se estuda defuntos, estuda o corpo do indivíduo morto, ele se estuda órgãos que já não funcionam mais, órgãos mortos, e isto é exatamente o que é o oposto da medicina ayurvédica e a medicina chinesa, porque ambas estudam a circulação da energia da vida. É muito diferente. E o corpo humano, ele é um corpo energético.
Porque dentro do conhecimento de toda essa área, em todos esses 35 anos que eu trabalhei nesse campo de medicina, é, também chamada de alternativa, medicina natural, tem um monte de nomes, mas é tudo a mesma coisa. Então, essa medicina, ela para funcionar tem, como eu disse antes, que se conhecer o mecanismo da energia, como é que a energia circula no mundo e nas pessoas. E também através dos alimentos, através das coisas, através de tudo, da natureza. Então, é por isso que eu me vejo com bastante conhecimento e com capacidade de falar sobre esse campo com propriedade, porque eu tenho muita experiência disso. Eu já dei muito curso sobre radiestesia e radiônica. Tenho muitas pessoas que são profissionais nessa área, espalhados pelo país todo, que aprenderam comigo. Então, eu me interessei muito, desde muito tempo, em falar, em estudar, em me aprofundar nesse campo sobre o que hoje é chamado de medbed, ou cama médica, porque ela se enquadra perfeitamente dentro de tudo isso que eu conheci durante todos esses tempos. Eu já dei muita conferência, não foi pouca, foi muita, sobre esse tipo de tecnologia. Eu fui uma das pessoas que fez a introdução no Brasil de conhecimentos relacionados à física quântica ou equipamentos quânticos de tratamento de saúde. Isso eu comecei a fazer ainda em 1997, mais ou menos. Eu já estava viajando pelo país, dando conferências para grupos muito grandes, inclusive médicos interessados em conhecer essa parte. Eu fiz o lançamento de muitos equipamentos desse tipo no Brasil, equipamentos hoje que estão aí distribuídos em muitas clínicas grandes, clínicas médicas, inclusive. Participei de muitas feiras de medicina alternativa, no Anhembi, em São Paulo, no Ibirapuera, no Rio Grande do Sul, em Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, foram muitas, várias cidades do Rio Grande do Sul, em congressos realizados em universidades e tudo mais. Tenho um relacionamento muito grande com terapeutas muito conhecidos, escritores, pesquisadores dentro dessa área. Então, de tempos em tempos, eu sou convidado para fazer conferências em congressos internacionais ou nacionais dentro desse campo. E é por isso que eu estou aqui, para comentar com vocês sobre a questão da polêmica medbed. Seria possível existir um equipamento tão avançado como esse e estão nos apresentando? Então a minha resposta é sim, com plena certeza. Mesmo porque esse não é o único equipamento. Eu conheço outros equipamentos que também são coisas de ficção científica. Então eu vou adiantar para vocês aqui que na minha nova plataforma, do Ergon Play, eu estou criando, a partir desse momento,
um novo setor de vídeos relacionados a tecnologias de cura ou de outras coisas também que eu pretendo falar. Mas principalmente de cura, de tratamentos, né? Porque tem muito equipamento para falar. Porém, existe muito para falar sobre muito equipamento que a população nem sonha que existe. Porém, já existem e estão sendo operados, estão sendo usados. Não vamos esquecer que nós estamos vivendo hoje num tempo onde o impossível é apenas uma palavra que nem existe. É uma palavra que não significa mais nada, porque tudo é possível. Absolutamente tudo é possível. Então, eu também gostaria de lembrar a todos o seguinte: há mais ou menos uns 30 anos atrás, se alguém falasse para você sobre que iria existir um aparelhinho assim pequeno, assim como este aqui, é que por ele você pode filmar, você pode editar, você pode gravar, você pode falar com gente do mundo inteiro, você vai estar vendo a pessoa ali, que você pode fazer tanta coisa. Um celular pode fazer tanta coisa que jamais iríamos imaginar naquela época, mesmo existindo já o computador. Como que se iria ter um computador avançado dentro de uma coisinha tão pequena? Pois bem, isso existe. É verdade, existe. Todo mundo tem um. Até quem não pode ter, tem. No mundo inteiro. Então eu estou dando isto como exemplo para todos vocês do quanto o impossível não existe. É por isso que esta MedBed, esse equipamento, ele é uma realidade. E eu vou mostrar aqui para vocês sobre isso agora, a partir deste momento. Vamos lá. MedBed, o futuro é agora. Por quê? Porque nós estamos no futuro. Na verdade, nós estamos no presente. Mas aquilo que se imagina que vai acontecer lá adiante, não está acontecendo agora. Por isso que eu coloquei esse subtítulo de O Futuro é Agora. O futuro é no presente. E por outro lado, é importante que não nos esqueçamos que o passado é uma coisa que já não existe mais, já passou. E o futuro ainda não chegou. Então nós temos o presente, e isto que temos aqui agora é uma tecnologia deste momento, do presente. E a ciência trouxe ao conhecimento de que nossos pensamentos afetam o mundo ao nosso redor. O poder do pensamento literalmente não permite criar nossa própria realidade. Ele cria realmente. O nosso pensamento cria a nossa realidade o tempo todo. E você pode perguntar a si mesmo: mas como é que eu posso usar esta ideia de que o nosso pensamento pode mudar para melhor a nossa própria vida? Primeiro, você tem que pensar que tudo pulsa a energia da vida e a energia que estamos cercados por todos os lados. Um campo de energia imenso que é o nosso planeta. Se você estudar, como eu estudei, mais profundamente sobre campos eletromagnéticos, de como é que a vida funciona dentro desse campo, você vai ficar maravilhado. E este campo, tanto do planeta quanto o do ser humano, é conhecido popularmente pela palavra aura.
Esta é gerada pelos processos dos corpos naturais. Tudo existe um campo áurico. E esse campo nos rodeia e transporta a energia emocional, criando nossas experiências internas e externas, tanto positivas quanto negativas. E essa força emocional influencia o tecido físico de nossos corpos. E é assim que sua biografia, ou seja, a sua experiência de sua vida, que compõe toda a sua existência, torna-se a sua biologia. Ou seja, poderíamos usar a palavra nesse campo, nesse momento de materializa-se. Em outras palavras, se plasma. O plasma que vem a ser o quinto elemento. Então nós temos no universo 4 elementos, né? Matéria, a água, o ar e o fogo. Mas temos um novo elemento dentro desses 4, tem um que é superior a todos eles, que é o quinto elemento. O quinto elemento é a energia da vida. É a energia que sustenta todo o universo. É a energia divina que faz com que você viva, que as plantas cresçam, que a criança sorria, que os animais brinquem, que os pássaros cantem, que as borboletas voem. Isto é a energia da vida. E tudo isso é possível por causa desse plasma que é o que sustenta a vida do universo. Portanto, mudar nossas vidas tem a ver com mudar nossas crenças também. Porque, como você bem sabe, é o nosso sistema de crenças que criam as nossas vidas. Dependendo daquilo que você acredita, é para onde sua vida será conduzida. Muitas vezes nos agarramos em emoções negativas, estas influenciam a nossa vida e podem se acumular, passando a atrair experiências e emoções negativas e, finalmente, levando a uma disfunção do nosso sistema de energia, dos nossos órgãos, dos nossos corpos. E, eventualmente, aí surgem o que chamamos de doenças, que nada mais são resultado de uma espécie de bloqueio do fluxo normal dessas energias da vida através dos nossos corpos. E como estamos em constante comunicação uns com os outros, tudo se interinfluencia permanentemente, o tempo todo. Cada um envia mensagens ao cérebro e recebe mensagens através deste campo eletromagnético. Então estima-se que 500 trilhões e 900 trilhões, ou estima-se que entre 500 a 900 trilhões de mensagens estão chegando ao nosso cérebro em uma fração de segundo o tempo todo. E agora existe uma área de filtro no cérebro que recolhe essas mensagens, escolhe entre elas aquelas que vão servir para uma coisa, servir para outra. Tem partes que alimentam o próprio cérebro e partes que alimentam o restante do corpo. E o cérebro, então, recebe cerca de 1 elevado a 100 bytes de informações e o resto é armazenado em nosso cérebro. Por isso aí você passa a ter essa memória, essa lembrança do andamento das coisas, de tudo que vem acontecendo. E esse local onde é armazenado se chama inconsciente. É um campo cerebral da inconsciência. O inconsciente é o arquivo morto
do cérebro. É onde vai todos os registros, como arquivo morto de escritório. Todas aquelas informações pelas quais você pouco usa vão para o arquivo morto automaticamente. Aquelas que você está mais usando ficam para o subconsciente e assim por diante. E um processo aí então se desenvolve de uma forma incrível. Então, o cérebro, que é verbal, ele é crítico e analítico e que gosta de fingir que está sempre no controle, que gosta de analisar as coisas em seu chamado aspecto científico, que gosta de olhar para as repetições, reproduções e consistência para então estabelecer uma conexão com sua interação do meio ambiente, daquilo que ele acredita que ele conhece bem, que ele está por dentro. Quando chega uma informação diferente, que esse cérebro não está preparado para assimilar aquela informação, então essa pessoa vai rechaçar aquilo, dizendo que é mentira, que é fictício, que é fake, que é falso, mas na verdade ela é que não está preparada para entender aquela nova informação. Quando, na verdade, a grande maioria das ações não são ditadas por essa lógica aí. A mente consciente verbal, que é o que o indivíduo trabalha com isso o tempo todo. Então, ela é muito analógica. Mas, na verdade, a mente semiconsciente, subconsciente e inconsciente é que está trabalhando e ocultamente por trás, assim como quando você trabalha com um computador, né, o Windows está lá trabalhando, que é uma plataforma, trabalhando o tempo todo. Você não precisa interagir com ele, porque ele tem uma memória de uma inteligência artificial que consegue pegar todos os seus costumes de trabalho para editar aquilo de uma maneira que possa te facilitar as coisas. Então, isto é um cérebro artificial analógico. Então, o ser humano também tem um tipo de cérebro desse tipo que funciona o tempo todo. É, na realidade, a mente inconsciente que nos leva aos lugares que queremos ir. Quando chegamos lá, e a mente semiconsciente, mente racional, que em seguida racionaliza tudo aquilo e tenta colocar algum tipo de explicação sobre como chegamos lá. E se desafiada, ela pode mudar rapidamente de ideia e chegar a outra explicação. Então, a racionalização dessa mente semiconsciente não acaba nunca, ela está o tempo todo fazendo isso. Até mesmo quando a pessoa está dormindo, ela continua ali trabalhando e programando as coisas de tal forma que jogam para a mente racional da pessoa como uma espécie de sonhos. E ela sonha e continua vivenciando esses processos enquanto o corpo descansa. Mas a mente não descansa nunca. Não temos que pensar sobre atividades, porque o subconsciente está sempre em controle da nossa química, eletricidade corporal e energia, assim como outras funções de digestão, respiração e tudo mais. Isso é o inconsciente que cuida. Para produzir a vida e a cura que, se permitirmos isso, ele faz. Ela promove também essa cura. Então, se você levar a pensar, por exemplo, quantas enzimas serão liberadas a cada vez que você faz uma respiração, que você faz uma refeição, você realmente iria perturbar, interromper o processo de digestão. Portanto, nós devemos compreender esse processo de uma forma mais inteligente, ou seja, através do conhecimento. E por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? O que tudo isso tem a ver com a MedBed? Tem tudo a ver.
Porque se você não tem um conhecimento básico, mínimo, suficiente para te criar uma plataforma de informações dentro de uma lógica de um conhecimento maior, o seu cérebro irá imediatamente rejeitar essas informações que eu vou passar aqui depois. Tudo aquilo que você desconhece não existe para você. As coisas só existem para a pessoa quando ela conhece. Mas para a pessoa, isso não significa que a coisa não exista. Então, é por isso que a gente tem aquela frase que dizemos: nossa, demorou para cair minha ficha. Quer dizer, demorou para você entender, para você assimilar aquele processo, você compreender aquilo. Então, existem aquelas pessoas que têm a mente tão preparada que ela percebe as coisas instantaneamente quando estão acontecendo. Isso é chamado de presença de espírito. É quando você está conectado com você mesmo o tempo todo. Você está dentro de você, você está sentindo a sua periferia de uma forma intensa. Porém, se você vive de uma forma alienada, prestando atenção em tudo que é externo, e você não tem o conhecimento sobre todos esses processamentos mentais, energéticos que ocorrem com você, a sua ficha sempre vai demorar para cair bastante. E quando cair, poderá ser uma fichona muito grande nos seus pés e vai doer muito. Ou então cair na sua cabeça. Então vamos lá, vamos a outra parte. Pois bem, eu estava aqui falando então sobre o constante movimento das energias. Porque tudo está em constante movimento. Nada nunca para. A vida, os átomos, os pensamentos, tudo que existe está em estado vibracional. A vibração é a terceira lei do hermetismo, conectada ao nosso chakra laríngeo, pois nossas palavras possuem vibração. Por isso é que temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque elas podem ser construtivas ou destrutivas. E se forem destrutivas, saiba que essa mesma energia que você irradia, sendo positiva ou não, vai retornar para você. E tudo retorna à origem. Não tem como escapar. Assim, tudo que fazemos, falamos, pensamos, sentimos, possui essa energia vibratória, que transforma-se em realidade de alguma forma. Porque essa energia, quando é emitida, ela passa a se aglutinar dentro do campo universal e começa a tomar forma. O ser humano é um filhote de criador. Tudo que nós fazemos, estamos criando, ou em outras palavras, co-criando uma realidade no mundo e a nossa própria realidade. Você, quando ataca alguém, você está criando um inferno para a sua própria vida. E a linguagem do universo é puramente de frequências. E as frequências são ouvidas por nós, mesmo quando não a percebemos, mas o nosso corpo percebe. Ele escuta nossas células, também abrindo espaço para a cura ou para a doença, dependendo da frequência com que você se sintoniza e como sintoniza. As ondas sonoras transportam energia e as antigas civilizações já usavam o som como uma forma de cura. Temos aí muitos exemplos disso, inclusive entre os monges tibetanos, os monges indianos. Há milênios que eles usam processos de frequências sonoras para harmonização, para equilíbrio, para cura e para muitas outras coisas. O som é sagrado.
e ele nos conecta à linguagem do universo e que nos auxilia no nosso manifestar, nas trocas de informação. Por isso é que todos devem sempre perceber se aquela ação, se aquela transmissão, se aquela comunicação que você está emitindo para fora do seu ser, se ela está sendo feita com amor. Porque tudo que não é feito com amor, ela vai gerar dor. E essa dor vai voltar para quem gerou. Então, é a lei do retorno. Nada escapa a essa lei. Então, o som é sagrado. O som é o verbo. O verbo da criação é o som. E por isso é que tudo vibra e pulsa. Tudo tem uma vibração frequencial específica. E é dessa forma que produzimos o eletromagnetismo que nos aproxima daquilo que a nossa alma almeja. E quando escolhemos conscientemente a cura ou tratar de doença, começamos a colocar melhores intenções ou sentimentos em nossas palavras na forma de agirmos. Quando pensamos em projeções que fazemos, essa vida, essa energia toda, ela é muito importante ser compreendida a ponto de você conseguir sentir essa energia que está sendo emitida. Porque nós podemos despertar em nós a sensibilidade de tal forma de sentirmos o campo vibratório de um local, ou de alguém, ou de alguma pessoa, e perceber se essa energia está muito baixa, está muito alta, como é que está. Tudo então possui vida, e energia é vibração. E o chakra do coração, que está aqui, controla nossos sistemas de energia do corpo, e é o lugar onde reside a conexão do espírito, porque o espírito, na verdade, ele se interage pela glândula pineal conjuntamente com o chakra cardíaco do coração. A pineal é o chakra mental, né? O chakra superior. O coração gera o campo eletromagnético rítmico mais poderoso e extensivo para todo o corpo. Comparado ao campo eletromagnético produzido pelo cérebro, o componente elétrico do campo do coração, que é cerca de 60 vezes maior em amplitude e permeia todas as células do corpo. O componente magnético é aproximadamente 5.000 vezes mais forte que o campo magnético do cérebro. O coração é muito potente e ele pode ser detectado a vários metros de distância do corpo através de aparelhos sensíveis. Existem uns aparelhos pequenos hoje que você mede os campos vibracionais, e ele tem pode ser o digital ou de ponteiro, que ele mostra ali a frequência. Geralmente engenheiros eletrônicos ou técnicos em eletrônica possuem esses equipamentos que funcionam muito bem para medir esses campos. Então eu não estou falando aqui de uma fantasia, estou falando de uma coisa comprovável. O coração é mais poderoso que o cérebro e muito mais do que qualquer órgão do corpo. E isso é chamado de inteligência do coração. Isso faz parte da nossa alquimia interior de perceber que forma estamos vibrando, de que jeito estamos vibrando e o que estamos vibrando. E como podemos mudar esta vibração para sintonizar aquilo que queremos. O maior gênio do mundo, pelo menos que muita gente considera, eu inclusive o considero um dos maiores, que foi Nikola Tesla, sabia muito bem que a energia, frequência e vibração podem não só curar, mas regenerar completamente o corpo humano.
Embora os conhecimentos modernos apenas comecem a entender a situação de Tesla depois que civilizações antigas em todo o mundo foram mais investigadas e foi descoberto que eles usavam o poder do som, da frequência e vibração desde milhares de anos. Anthony Holland, professor adjunto e diretor de tecnologia de música do Skidmore College, é especialista em criação de sinais eletrônicos personalizados, resumo e análise para efeitos biológicos. Ele compartilha a sua história de como descobriu a habilidade de oscilar campos elétricos pulsados, chamados de OPEF, para destruir células cancerosas, e o MRSA, em experimentos de laboratório. A frequência mágica pode curar o câncer e outras doenças? Com certeza pode. O dispositivo de cura vibracional de Nikola Tesla, que é de uma medicina sonora e vibracional, em 1890, faz muito tempo isso, que o inventor lendário Nikola Tesla criou esse campo oscilador mecânico que enviava vibrações através do corpo das pessoas, trabalhando com várias frequências. Tesla desenvolveu conhecimentos sobre essas descobertas e invenções como sendo a sua maior contribuição para o bem-estar humano. Ao longo do resto de sua vida, ele usaria sua máquina de oscilação para tratar pessoas com ampla variedade de problemas de saúde, prisão de ventre e doenças cardiovasculares, ou até mesmo lesões e doenças, distúrbios do sono, desequilíbrios hormonais, etc. Mas o que exatamente ele descobriu? E como o próprio Tesla disse, se você quer descobrir os segredos do universo, pense então primeiramente em termos de energia, frequência e vibração. Durante o início da década de 1990, o físico quântico Bruce Tainio conduziu experimentos que revelaram que um corpo humano saudável ressoa entre 62 e 60 Hz. Além disso, ele descobriu que quando essa frequência cai abaixo de 58, o sistema imunológico fica comprometido e a doença começa. Em outras palavras, a saúde de uma pessoa é diretamente afetada pela frequência com que o seu corpo está vibrando. Pois bem, vamos então agora falar exatamente sobre a MedBed. MedBed é, segundo eu pesquisei, a cura de todas as doenças. MedBed é a abreviação da palavra cama médica, ou seja, no inglês fica MedBed, ou Medical Med, que é a abreviação, fica MedBed. É uma cama médica futurista que os humanos poderão usar para curar qualquer doença ou problemas relacionados à sua saúde. Eu não preciso dizer que ela trabalha tanto no campo físico quanto também no campo frequencial, conforme eu já expliquei agora há pouco. O filme Elysium, de 2013, se passa no ano de 2154,
Quem ainda não assistiu o filme Elysium e quem já assistiu? Quem não assistiu, procura na internet, no YouTube, que vai encontrar. Ou me parece que até no Netflix tem. Nesse filme, os muito ricos viviam em estação espacial feitas pelo homem, enquanto o resto da população reside em uma terra em ruínas. E no filme Elysium, ele retrata um mundo onde a cabala bancária globalista, que é a mesma que nós temos aqui, obrigando todo mundo a ter uma carteirinha, né, E esse globalismo, essas pessoas, é chamado de Deep State, o Estado Profundo. Ela implementou sua ditadura tecnocrata socialista, onde 1% da rica elite da humanidade do filme vive num luxo e sofisticação enorme, longe dos 99% dos miseráveis do planeta. Qualquer semelhança é mera coincidência com o que está acontecendo hoje, né? Então, a tecnologia mais avançada retratada no filme é justamente a MedBed, onde os ricos podem se curar instantaneamente de qualquer doença e ainda podem regenerar partes do corpo danificadas. No filme, a MedBed foi usada para curar duas meninas, uma com leucemia e outra com múltiplas fraturas, uma jovem mulher com câncer e reconstruir também o rosto de um soldado. O filme mostra a luta dos pobres para terem o direito, o acesso às curas desta cama médica. Um filme humano registrado para usar o MedBed, que tem que se deitar sobre ela e em seguida ela faria varredura automática, identificando as doenças, problemas e condições e reconstruir automaticamente o corpo para remover o problema. As MedBeds são capazes de reverter, e agora estou falando aqui da verdadeira MedBed, não do filme. Elas são criadas para reverter o processo de envelhecimento, tornando, no filme agora, as pessoas mais ricas como imortais. Eu não digo que essa MedBed é real, que eu vou mostrar aqui, falar sobre isso, que ela consiga tornar as pessoas imortais, mas no filme sim. No filme, a MedBed faz uma cura por reatomização e pode ser usada com frequência e por muitos tipos diferentes de pessoas ao mesmo tempo, sem falhas, sem defeitos. E no final do filme, a Estação Espacial Elysium envia toneladas de MedBed para a Terra. Mas essa tecnologia fantástica de cura, ela existe mesmo ou é só ficção? Então, é isto que eu estou tentando mostrar para todos vocês. Desde a década de 1940 até hoje, trilhões de dólares dos contribuintes americanos foram desviados pelo Deep State, pela CIA, antiga CIA, e também pelo Pentágono, que trabalhavam para esse Deep State, para financiar tecnologias super avançadas utilizadas, que passou depois a serem utilizados pelo Programa Espacial Secreto, chamado SSP, em bases militares subterrâneas profundas, chamadas em inglês de dumps. Os dumps são bases secretas usadas pelos militares com tecnologias avançadas desenvolvidas em segredo, muitas vezes a partir aí que vocês vão começar a pirar. A partir de espaçonaves extraterrestres recuperadas pelo governo americano e tratadas com determinadas raças, foram feitos vários tratados com essas raças alienígenas. E justamente por isso que eles sempre fizeram uma espécie de lavagem cerebral na população
para que não descobrissem que eles estavam fazendo isso. Raças alienígenas negativas. Então, são milhares de dumps espalhados pelos Estados Unidos, onde são encontradas, têm sido encontradas muitas espaçonaves, inclusive com antigravidade. Tecnologias que foram recuperadas, foram adaptadas para a tecnologia humana. Em 2014, uma misteriosa aeronave foi filmada bombardeando a base do Talibã no Afeganistão. E nessa filmagem que vocês estão vendo agora, vocês estão vendo uma impressionante filmagem feita pelos militares americanos que mostra um grande OVNI triangular explodindo os terroristas com um canhão de laser de pulso. Explodindo os terroristas com um canhão de laser de pulso, ou seja, energia de plasma. A grande mídia noticiou que foi uma intervenção do espaço sideral. Uma mentira para encobrir que o OVNI alienígena era, na verdade, uma espaçonave secreta chamada TR-3B, fabricada nos Estados Unidos. A espaçonave antigravidade TRB-3B foi desenvolvida com tecnologia extraterrestre. Por isso ela tinha essa capacidade antigravitacional. A tecnologia Medbed foi suprimida e escondida do público por muito tempo. Essa tecnologia não está disponível para compra ou serviços públicos, para o público em geral, pois é utilizada somente pelo SSP, pelos militares atualmente. Elas continuam sendo assim, só operando através de bases militares, porque é uma tecnologia ainda secreta e muito avançada, e não pode cair em mãos erradas. Então vamos lá. Existem 3 tipos de camas médicas, segundo as informações que eu obtive. 3 tipos de camas médicas holográficas. 3 tipos de cama de funções assim tanto diferentes. Então a primeira tem uma função holográfica, a segunda que é de regeneração de tecidos e partes do corpo, alimentados por fontes diferentes, e a terceira é uma cama de reatomização que em cerca de poucos minutos poderá regenerar todo o corpo humano da cabeça aos pés. Essa tecnologia não é da Terra, ela foi obtida através de acordos feitos com civilizações de fora da Terra, através aí do governo de Donald Trump, através da Aliança da Terra, que muitos de vocês sabem do que eu estou falando, outros não sabem. O Medbed é baseada na energia de partículas de tachyon e na energia do plasma, ou seja, energia plasmática. O solo, a atmosfera, a água, tudo é energia de plasma. Tudo no universo é energia de plasma, como eu disse antes no início. É apenas uma forma diferente através da frequência vibracional. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que as Medbeds nada mais são do que equipamentos que trabalham com esta energia de forma científica para poder manipular campos bioeletrônicos e, logicamente, com a parte plasmada, que é a parte física humana, porque dentro desse conceito, dentro do conceito científico, tanto newtoniano quanto do conceito científico da física quântica, a matéria que vocês conhecem como matéria, que isso aqui que se pode tocar, não existe. O que nós temos aqui é um campo vibracional
Então, onde os átomos estão aglutinados dentro de um campo ressonante, por isso que nós temos esse corpo. É tudo de um conhecimento extremamente avançado. Se você for calcular, basta pesquisar, até mesmo em livros escolares, você vai descobrir que se você conseguisse um átomo do tamanho de uma bola de ping-pong, por exemplo, ou uma bola de golfe, aquela bolinha pequena, ou de tênis, num corpo humano, a distância entre um átomo e outro, se o átomo fosse do tamanho dessa bola, você teria um átomo aqui, uma bolinha aqui, e a outra bola estaria a centenas de metros de distância. Então, o corpo humano, você consegue enxergar as coisas aqui porque os nossos olhos trabalham com frequências adaptadas para isso, senão não conseguiríamos ver. E nós conseguimos tocar e sentir porque os nossos 5 sentidos são criados e desenvolvidos para obter esse resultado. Então, quando você estuda isso que eu falei em pouquíssimas palavras, mas em estudos isso só é longo, é detalhado, então você começa a entender o campo vibracional, como é que funciona. É incrível a coisa como funciona. Então, funciona como uma ressonância magnética. E pronto, que é isso aí que todos precisam saber. Em que você se deita numa maca e tem um braço robótico que gira sobre o seu corpo e faz uma oscilação magnética e uma ressonância para diagnosticar as suas doenças. Em outras palavras, o que ele faz? Ele cria um outro campo em cima de você e este campo ele vai detectar, inclusive e principalmente, todos os seus cromossomos, todos os seus campos genéticos, o DNA. Então, ele, a partir daquilo, ele consegue, dentro de um computador quântico, gerar um modelo ideal do seu corpo, sem os defeitos que tem lá. Ele pode fazer isso, ele vai gerar um outro modelo ali, virtual, e então, depois disso, ele vai emitir para o seu corpo de volta um modelo perfeito, sem aqueles problemas que tem. Por exemplo, você não tem dentes, você tem problemas de auditivos, tem problemas visuais, não tem cabelo, enfim, pode estar faltando um rim, uma perna e tal. Ele vai criar tudo, ele vai plasmar aquilo tudo no seu corpo. Tá bom? E a MedBed examina então sua pele, seu tecido muscular, todos os órgãos e tudo no seu corpo é examinado, em mínimos detalhes, microscópicos. Na verdade, ele identifica o seu DNA, né? Como eu disse, e através dele faz todo esse trabalho. Então, quando ele detecta qualquer doença, qualquer imperfeição genética, ele pode corrigir. Por exemplo, uma leucemia em estágio 4. Em uma cama médica, ele levaria cerca de 3 minutos para resolver o problema definitivamente. A menos que a pessoa volte outra vez a cometer os mesmos erros, hábitos nocivos, ou etc, etc, que geraram aquele problema para ela. Então, se ela voltar a fazer tudo aquilo de novo, a doença volta outra vez. Mas, pela cama médica, está resolvido o problema. Então, não precisa de remédios, nem de vacinas tóxicas, nem de Big Pharma e nem essa máfia toda que existe de laboratórios aí. E se você teve um órgão retirado do corpo, o processo de reatomização da MedBed regenera esse órgão como se ele nunca tivesse sido desenvolvido. Porque seu corpo deixa uma ressonância, uma frequência, e o corpo sempre se lembra quando o órgão foi construído e quando ele parou de funcionar.
e a inteligência artificial do equipamento, que é programado para detectar essas frequências distonantes e corrigir. Então ele vai fazer exatamente isso, ele vai corrigir a parte frequencial do corpo e já plasmando tudo aquilo que precisa ser plasmado de uma forma muito rápida. Então, órgãos inteiros podem ser restaurados dessa forma, plasmando os órgãos que faltam. Porém, existe uma cabala bancária globalista que não quer que essa tecnologia de uso incrível seja entregue para a humanidade, caia nas mãos da humanidade, né? Eles querem tentar impedir isso a todos os custos. Por quê? Porque as pessoas pensam que laboratórios farmacêuticos, por exemplo, que eles são muito preocupados com a humanidade. É um erro gravíssimo pensar em cima disso dessa forma, porque não é verdade. Isso é uma grande mentira. Eles não estão nem aí para o seu problema de saúde. Eles querem criar um montão de remédios que só servem para remediar a situação e não para resolver problema nenhum. Eles querem manter as pessoas meio vivas e meio mortas para poder mantê-las trabalhando e rendendo dinheiro para eles. Por isso que criam um monte de remédios que não servem para nada, a não ser para ficar mais doente ainda. O câncer pode ser curado com as camas médicas o dia todo, de forma fácil e barata. Na verdade, as pessoas não vão ter custo algum, porque não vai ser cobrado nada. Com as medbeds, acabou o câncer. Todo mundo que tem câncer fica totalmente curado, como se nunca tivesse tido nada. Então, para isso, a quimioterapia, a radioterapia se tornam completamente obsoletas. E tem, logicamente, quem não vai gostar nem um pouco disso, principalmente quem fabrica esses equipamentos de radioterapia e aqueles que fabricam tudo que se usa em quimioterapia, conforme eu falei. Doença de Lou Gehrig, doença de Hodgkin, distrofia muscular, todas as doenças podem ser eliminadas, mesmo as mais complexas. Quando você está nesta cama médica, você não passa por nenhuma dor, não passa por radiações, você cai num sono profundo e não há injeção, não há agulhas, não há nada para poder fazer esse tratamento com cada pessoa. Segundo todos os estudos que eu fiz, que estou aqui passando para vocês, para colonizar Marte ou a Lua, é óbvio que o programa espacial secreto precisaria de uma tecnologia super avançada de cura. E as naves, incluindo naves antigravidades e outros sistemas e tudo mais. Então, eu vou mostrar as fotos abaixo, aliás, as fotos aqui em cima, de que vocês podem ver como seria um centro de cura com essa tecnologia avançada. A pandemia do Covid e a Terceira Guerra Mundial são não declaradas, que a cabala globalista criou para impor sua nova ordem mundial, como está fazendo isso no mundo todo. A boa notícia é que a cabala está perdendo a guerra para o lado da luz, que nós chamamos de Aliança da Terra, a qual fazem parte Trump, Putin e tantos outros presidentes, como o próprio nosso presidente Bolsonaro. Diversas alternativas militares e raças alienígenas benevolentes também estão trabalhando nesse sentido. E somente ao fim desta guerra pandêmica contra a humanidade é que o mundo terá conhecimento amplo de todas essas tecnologias avançadas que estão chegando por aí. Vamos à outra parte. Continuando, vou responder a pergunta: o que é uma cama médica? Camas médicas se trata de uma
tecnologia para transformar o corpo em sua saúde ideal, usando os códigos do seu DNA. Essa tecnologia foi testada. Nossa sociedade passará a focar no bem-estar, a justificativa de doenças na área médica. Não haverá razão para nenhuma indústria lucrar com doenças a partir disso. Por isso a mudança será total assim que esse equipamento for liberado para a sociedade. Com essas camas médicas, cada ser humano será capaz de recuperar sua saúde e viver uma vida saudável até idades muito avançadas. Essa tecnologia estará disponível, ela já está disponível há cerca de 50 anos. Eu disse 50 anos. Vocês sabem o que é isso? E ela, juntamente com outras tecnologias, foram mantidas em segredo por essa cabala escura, esse programa globalista que quer o fim da humanidade, porque isso eliminaria os lucros, como eu falei antes, absurdos. Então, eles não permitem, e não é somente esta tecnologia. É muito importante que todos saibam que existem mais de 6.000 patentes que receberam o carimbo de top secret por esse governo podre dos Estados Unidos, que tem até antes de Trump. Então, até que enfim que Donald Trump assinou documentos, ordens executivas para liberar essa tecnologia. E ela foi liberada. Mas existe todo um planejamento para trazer estes equipamentos até a humanidade. Tudo isso depende de um rigoroso planejamento no sentido de não encontrar perigos para as pessoas, porque o outro lado ainda não quer que essa tecnologia chegue até aqui, porque no momento que chegar, desmorona Big Pharma, desmorona um monte de coisas, como eu falei, de indústrias que eu chamo de indústrias da morte, aquelas indústrias que fazem as pessoas ficar doentes. E isso não é só no campo da farmácia, não, da farmacêutico, mas também da alimentação. Hoje em dia, mais de 90% do que você compra em um supermercado é altamente danoso para a saúde. Então, muita coisa precisa ser ajustada, não é uma coisa simples de ser feita. Por isso que já desde 2017 que eu venho pesquisando mais e me aprofundando sobre essa questão do Medbed, entrando em contato com empresas e representantes dos Estados Unidos e tudo mais. Então eu tenho muitas informações sobre isso. Quanto à disponibilidade, as Medbeds estarão sendo instaladas em centros de curas especializados, inicialmente militares, em bases militares para serem protegidas, e estarão disponíveis para o sistema de saúde atual muito em breve. Pelas informações que eu recebi, isso deve começar a ocorrer a partir do próximo ano, mas não me perguntem onde, quando, essas coisas eu não sei. Eu estou apenas passando informações que eu consegui, que eu posso passar para vocês. Quando uma tecnologia de leito médico para divulgação em hospitais, em grandes empresas, eles serão assim possíveis para um futuro lá adiante. Porque o sistema médico não será mais usado, portanto, hospitais deixarão de existir. Do jeito que nós conhecemos, desaparecerão completamente. A profissão de médicos tende a também desaparecer. Eu vou explicar isso depois. Para que você precisa de médico que você não vai
as pessoas podem serem curadas e manterem em ótimo estado de saúde, e você tem um local lá que você pode, tendo algum problema, algum acidente, coisa, vai lá, corrige e pronto. Para que precisa de médico? Então, as faculdades de medicina também vão ter que mudar de tudo, passar para outra coisa, porque medicina não é mais necessário. E isso significa mudança de mãos de bilhões de dólares. Pense nisso, o quanta dificuldade e essa gente fica colocando para impedir que esses aparelhos cheguem para a população.